Olá, voltamos a conversar com a Cristina Lazaitz, ela que é pesquisadora da Unifesp, biomédica do Departamento de Psicobiologia da Universidade. Ela fez um trabalho muito interessante, um estudo que sugere que a homofobia envolve relação de medo. Essa pesquisa aponta que o preconceito pode ser uma reação defensiva. Muitas pessoas foram analisadas. Nesse último trabalho foram avaliados 39 voluntários, sendo 9 homens heterossexuais e 9 gays ou bissexuais, 10 mulheres heterossexuais e 11 lésbicas ou bissexuais. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho. Cristina, queria saber de você, hoje a gente vive numa sociedade onde existe muito mais liberdade do que há pouco tempo, 10 anos atrás que seja. Com certeza. Algumas garotas e garotos já muito jovens experimentam a questão da homossexualidade, ter relação com pessoas do mesmo sexo. A gente não pode cair no inverso da situação, quer dizer, antes era totalmente proibida essa ação. Agora é meio que favorecida, quer dizer, as pessoas têm que ter relação com pessoas do mesmo sexo para serem comuns, como as outras. Isso acaba sendo perigoso, de certa forma, forçar a barra para uma coisa que não é orgânica, não seria natural para todas as pessoas? Bom, em primeiro lugar, a sexualidade, né, quando ela deixou de ser restringida, né, já começou a, de certo modo isso começou a entrar, né, na cultura, principalmente de jovens e adolescentes, já como uma compressão de grupo, né, que virou a modinha. Então você tem que transar, você tem que, ter relações, você tem que experimentar. E é muito bom experimentar, inclusive, porque adolescentes e jovens, eles ainda talvez não tenham certeza do que eles querem. E é muito legal quando você tem a oportunidade de ter as experiências, né? Contanto que sejam experiências seguras, contanto que, se você vai ter uma relação, você se proteja, e contanto que as pessoas não se firam, né, de nenhuma forma emocional ou moral em tais atos, né? Então, obedecendo, né, integridade física, moral, tudo bem, né, ok. A repressão de grupo, né, já começa a ser um pouco complicado quando você se sente obrigado a ceder a uma pressão quando você não está afim, né? Então, a dica é, se você não está afim, não faça, né? Agora, a homossexualidade parece que começou a virar um pouco de modinha, né? Exatamente. Entre meninas ficarem com meninas, beijar meninas. Principalmente entre meninas, né, mulheres. As meninas, elas são mais toleradas. As mulheres são mais... A homossexualidade feminina é muito mais tolerada do que a masculina. Né? A homofobia é muito pesada para com os homens. Né, pode ser, como muitas pessoas dizem, uma experiência, né, existe aquela palavrinha que as pessoas falam, fase. No entanto, é importante dizer que sexualidade não é somente você ser hétero, bi ou homossexual. Essas são aproximações até que grosseiras, porque a sexualidade de cada pessoa é única, é como uma impressão digital. As preferências são muito minuciosas, existem muitos detalhes, né? Existem preferências, situações específicas que você gosta mais, características do corpo, características de personalidade, até o humor do dia altera um pouco a sexualidade. Então nós somos muita coisa ao mesmo tempo, e o comportamento ele não reflete toda a amplitude da sexualidade de um indivíduo, né? Então nós somos muitas coisas ao mesmo tempo e nós podemos exercitar isso. Necessariamente a pessoa, para se dizer sou homossexual, bissexual, heterossexual, ela precisa experimentar de tudo? Ou não necessariamente? Né? Geralmente os heterossexuais, eles não precisaram experimentar estar com uma pessoa do mesmo sexo para dizer, nossa, agora eu tenho certeza, eu sou heterossexual. Né? É interessante que haja uma certa isonomia, né? Porque muitos homossexuais aí são indagados, mas nossa, como você tem certeza? Você já experimentou o outro lado?
né? Não necessariamente, as pessoas elas não precisam experimentar para elas sentirem o desejo, a atração, para elas saberem já o que elas querem. Uhum. Bom, a gente tem algumas perguntas aí de internautas também. Eu gostaria que você respondesse algumas, por favor, Cristina. Vamos lá. Hoje em dia se diz que homossexualismo não é mais desvio de conduta e já foi retirado da Organização Mundial de Saúde o termo homossexualismo e conduta homossexual como um desvio de personalidade ou de conduta. Não há mais dúvida nisso. Eu gostaria de saber o nome dos pesquisadores, porque quando alguém me faz essa pergunta e eu quero dar essa resposta, eu não sei a quem recorrer. Então eu sei que isso já não é mais desvio de conduta, mas não tem respaldo científico para defender meu ponto de vista. Eu gostaria muito de ter a referência técnica disso para poder esclarecer as pessoas. É ou não é desvio de conduta, para a gente começar? Bom, no começo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, quando se criou o DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, a homossexualidade ela era considerada uma condição psiquiátrica, né? Era considerado um desvio sexual. E os homossexuais eram submetidos a tratamentos, né, que geralmente não surtiam efeito. Isso foi mais ou menos até a década de 50, 60, então houve uma psicóloga e perguntou o nome. O nome da psicóloga é Evelyn Hooker, e ela resolveu fazer uma pesquisa para tirar a prova. Nossa, será que os homossexuais realmente têm algum problema mental, algum problema psicológico? Então ela começou a fazer testes. Então ela chamou homens homossexuais que estavam normalmente inseridos na sociedade, que não estavam nos asilos de doentes mentais, e heterossexuais, e deu testes psicológicos, testes para ver memória, adequação, né, pragmatismo, tudo, né? E depois ela pegou esses testes e mandou para pessoas corrigirem, para psicólogos corrigirem, sem dizer o que cada voluntário era. Então era um duplo cego, né? As pessoas que recebiam o teste não sabiam qual que é a orientação sexual da pessoa que preencheu. E não apareceu nenhuma diferença, né, em termos de saúde mental, em termos de ajuste psicológico. Então ela viu que, na verdade, esse diagnóstico era muito nebuloso, né? Como assim um transtorno mental? E a partir de então começou esse movimento científico, né, para se estudar mais, para esclarecer exatamente o que era e também para retirar essa condição psiquiátrica do manual, do DSM-4 e do CID-10 das organizações das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde. Isso foi conseguido mais ou menos eu vou chutar, umas décadas de 80, mais ou menos, 70, 80, que se tirou a homossexualidade desses manuais como condição psiquiátrica e passou a ser apenas uma manifestação da sexualidade humana. Agora, a pessoa nasce homossexual ou o ambiente pode favorecer que ela se transforme em homossexual? Existe muita discussão sobre isso, né? Inclusive na própria ciência. Verifica-se que pode haver um fator genético, porque já foram feitas pesquisas com gêmeos, né? Gêmeos homossexuais, no caso, e viu-se que conforme quanto mais proximidade genética entre os gêmeos, maior chance do irmão de homossexual ser homossexual também. Isso vale, inclusive, para gêmeos criados em casas separadas ou separadamente. Então, aparentemente, tem uma condição biológica por trás, mas como nós somos seres humanos, sociais, complexos, existem muitos fatores culturais, sociais, etc., que vão agir na definição da sexualidade. Rapidamente, mais uma pergunta de um internauta da Jovem Pan Online. Eu gostaria, assim, de saber o que é homossexualismo. Acho que ninguém vira e diz assim, olha, eu sou homossexual em troca de nada, né? Homossexualismo é um desvio de conduta? Quer dizer, isso você já respondeu, mas assim, ninguém vira homossexual a troco de nada. Eu queria que você comentasse isso. Bom, a homossexualidade, em primeiro lugar, né, ela usou o termo homossexualismo, né? O conceituísmo é uma designação patológica, então já
meio que se aboliu esse termo, já se diz homossexualidade, né, que reflete simplesmente uma manifestação da sexualidade humana. Perfeito. Olha, nós estamos conversando hoje aqui no Espaço Online sobre esse estudo da Unifesp, que sugere alguns pontos bem interessantes em relação ao preconceito, à homofobia, com a Cristina Lazaitz, que é pesquisadora biomédica do Departamento de Psicobiologia da Universidade. Daqui a pouco o terceiro bloco para você. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.